primeira vez que eu fui no Alta Vita Lago, eu mandei uma foto pro Uber, falei, vamos já fazer a nossa poupança e garantir o nosso quarto Mariana, aqui. eu pedi pra gente explicar a diferença, porque eu como médico, né, assim, a gente tem conhecimento, mas não temos conhecimento da como que é feito a questão né, dessas casas de repouso, como que é feito lá, quais são as atividades, qual é a diferença em relação a essa palavra forte, asilo, que existe, né, mas dessas pessoas mais vulneráveis. Então, e me assustou de um ponto positivo, né, de ter essa opção. Surpreendeu. Nessa idade, nessa velhice, né, então as pessoas precisam conhecer mais isso. Ele passou a conhecer quando eu entrei, né? E tem muitas casas muito bacanas, eu falo. Sim. A sociedade está envelhecendo e esse mercado, esse segmento, está amadurecendo com isso, né? E a gente tem esses modelos fora do Brasil, então isso já é algo que acontece há anos, né? Essas outras sociedades, por quê? Porque elas já são como a gente está ficando, então. Sim. Menos filhos, mulheres trabalhando, sim, maiores deslocamentos, então essa necessidade já existe lá. Então tem muito modelo para a gente se inspirar. E eu acho que vai ser natural essa mudança, porque não vai ser uma opção. Vai deixar de ser uma opção para ser uma necessidade, né? E uma necessidade, às vezes, que é uma boa solução. Você resolve o seu problema, o problema da família, você mantém as relações, você não sobrecarrega ninguém. Porque muitas vezes é uma sobrecarga. Mudar a dinâmica da família é complicado. E assim, nem todo mundo desenvolve um bom relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa, ela vê uma pessoa idosa que é mais frágil e fala, ai, coitadinha, né? Tá, mas como foi a vida dessa pessoa? Né? Então, assim, até entrando nessa questão do julgamento, muitas vezes aquela pessoa abandonou a família, aquela pessoa, né? Então, a pessoa casou, aí largou todos os filhos, casou de novo, foi viver a própria vida, ou então abandonou tudo e tal, e depois fica frágil e volta. E aí, como é que faz? Entende? Então, eu falo, até o julgamento é muito difícil, porque cada família é um universo, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu ali. E muitas vezes, só da família se dispor a colocar numa casa de repouso, uma LPI estruturada, já é um sacrifício, porque ela está abrindo mão de uma quantidade de dinheiro, por exemplo, que ela poderia estar usufruindo de outra forma, né? Então, eu acho que a casa de repouso, ela vem como solução para muitas situações, e até mesmo para manter o bom relacionamento, porque às vezes aquele familiar dentro de casa não seria uma convivência tão agradável quanto uma convivência que você tem realmente quando os dois podem estar juntos. Sim. Então eu acho que cada família é uma família, cada família tem uma história ali, um tipo de relacionamento que foi desenvolvido ou que não foi desenvolvido. E aí a casa de repouso vem como uma opção e uma solução que é muito boa para os dois lados, porque muitas vezes nem o próprio idoso sente a vontade em estar morando com os filhos, por exemplo. Sim. Né? Ou então nem ele se sente seguro em estar sozinho em casa com, por exemplo, cuidadores. Então, muitas vezes, porque o nosso olhar já é um olhar mais preconceituoso, né? O nosso que eu falo da sociedade, né? Essa questão do abandono. Mas muitas vezes, para quem frequenta, é um alívio, é uma solução. E eu brinco assim, que né, até para divulgar serviço, eu falei, gente, ninguém posta visitando idoso numa casa de repouso, né? Isso aí, a maioria das pessoas quer esconder. Então, até o boca a boca, até a divulgação de um bom serviço é difícil. Porque é algo que, por mais que a pessoa entenda, que ela goste, a maioria da sociedade julga tanto. Ela tem medo, né? De como que vai ser o comportamento das pessoas que estão ali seguindo, que são amigos, que são próximos, né? As pessoas normalmente escondem essa realidade. Porque é algo que, assim, até para ela, às vezes ela fica meio constrangida, né? Mas é uma questão cultural. Eu acho que de quando a gente começou o Uber para agora, muita coisa mudou. Muita coisa. Eu acho que a mudança agora vai ser até mais rápida, assim. Acho que as pessoas vão realmente abrir a cabeça, enxergar o que é a LPI, qual que é a estrutura. Eu falo, a gente está nesse segmento e tem surgido muito serviço bom, estruturado. A pessoa fala, é muito concorrente. Eu falo, gente, concorrência boa, isso não é ruim, porque eleva o nível do serviço e eleva o nível do segmento. Então, quando você tem um monte um monte de casa de repouso pequenininho, irregular, que trabalha mal, isso acaba com a imagem do segmento. Quando começa a ter, claro que vem concorrência, né? Mas quando vem essa concorrência, que é uma concorrência que trabalha bem, que oferece um serviço bom, as pessoas começam a enxergar esse tipo de serviço de outra forma. Sim. Então, isso fortalece o segmento como um todo. E eu acho que é isso que está acontecendo.
assim, é muita gente com esse olhar, muitas empresas, esse fundo de investimento com olhar para a terceira idade, porque a população está envelhecendo, né? A gente sabe que está no mundo todo, e o Brasil está envelhecendo muito rapidamente e não tem estrutura. Então, o que aconteceu, que demorou 100 anos para acontecer na Europa, vai acontecer em 20, 25 anos no Brasil, e claro que a estrutura não vai surgir nessa velocidade, nenhuma, né? Não tem. Né? Então, assim, a gente não tem estrutura nem de serviço de saúde, nem de previdência, nem de moradia, acessibilidade, você vê nossas ruas, calçadas, né? E olha que a gente está falando, assim, a gente mora em Brasília, que eu acho um privilégio. Sim, Brasília é uma cidade, né, que foi planejada, enfim. Mas quando a gente olha para esse segmento, o tanto de investimento que está chegando, eu acho que vai fortalecer muito esses serviços para a terceira idade. Então, eu espero que não seja tão difícil envelhecer, porque envelhecer é difícil, né? Sim. Eu acho que a gente a sociedade vai caminhar para uma adaptação, principalmente porque as pessoas estão trabalhando até mais tempo, né? Então, a pessoa acaba, ela acaba sendo alguém que tem opinião na sociedade ainda. Não é aquele idoso que está fora, aposentou, está em casa, não. São pessoas que estão ali trabalhando, contribuindo, são pessoas que estão frequentando os ambientes, que podem opinar. Então, assim, a gente tem todos os segmentos, né? Você tem políticos idosos, você tem vários profissionais em vários setores que já passaram dos seus 60, 65, então tem as limitações, né, que a idade traz, e podem contribuir com políticas e outras iniciativas para a terceira idade. Retribuir, né, tudo aquilo que teve na vida, que recebeu na vida, agora retribuir a população de uma forma de experiência, né, sem dúvida alguma. A gente sempre bate nessa tecla de criar realmente um ambiente inclusivo para as pessoas idosas, porque existem alguns tipos de limitações, mas a pessoa não deixa de ter a competência e precisa dessa oportunidade de trazer experiência para o seu ambiente de trabalho. Eu tive uma paciente, quando eu ainda era da Secretaria de Saúde, que ela ficou deprimida porque ela também era da Secretaria de Saúde, tudo ficou no computador, no sistema, e ela não conseguia mexer. E aí ela ficava com muito... As pessoas começaram a fazer piadas, ela foi ficando cada vez mais insegura no ambiente de trabalho, e é importante que a sociedade veja essa importância de criar esse ambiente acolhendo, ensinando as pessoas, elas têm capacidade de aprender, de contribuir, de continuar as suas vidas, né, enfim, e inclusive a gente vê isso também nas casas de repouso, na ILPI, porque no início, como você mesmo falou, chegavam mais idosos dependentes, acamados, que necessitavam de um cuidado diferente, e hoje chegam também idosos independentes, que possuem uma cognição boa, e aí o nosso desafio principal é realmente individualizar. Todos precisam de ter esse tratamento individualizado, mas entender que ele tem vontades próprias, ele vai pedir um cardápio diferente, ele vai pedir uma decoração no quarto diferente, cuidados realmente, atividades para fazer na ILPI, né? Um atendimento diferente do idoso que necessita de outro tipo de cuidado, do acamado, que muitas vezes a gente precisa ofertar a dieta, não, ele come sozinho. Então, a própria evolução da empresa vai trazendo também essa visão de trazer essa nova forma de cuidar, né? Ele realmente ter ali a facilidade, enxergar como um hotel mesmo, tá ali recebendo todas as facilidades no dia a dia, né, que ele não possuía em casa. E além disso, existe também, né, Mariana, as outras modalidades de cuidado que muitas pessoas não conhecem. A gente fala muito de sobrecarga de cuidador, mas é importante frisar que tem o centro-dia, que tem a modalidade de moradia temporária, então às vezes a família quer viajar, deixa o idoso, e muitas pessoas não conhecem o Alta Vita Care também, que presta esse cuidado em casa. E é bom que as pessoas conheçam que existe isso também, não necessariamente ele precisa morar, né? Às vezes tem essa dificuldade, eu não queria que ele morasse em tempo integral, mas a pessoa pode ter um tempo para si no dia a dia, fazer alguma atividade para o seu trabalho e deixar sob os cuidados da equipe, de uma equipe especializada.